Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui para contar para vocês um pouquinho da nossa gravidez, como foi contar para nossa família que a gente estava grávida. Estamos no auge dos 7 meses, semana que vem a gente entra no 8º mês, a barriga já tá gigante. Estamos com um grande barrigão de 8 meses. Ai. Então agora vou contar para vocês como foi. Foi uma gravidez totalmente planejada, a gente passou por câncer de tireoide 2 vezes, então fizemos 2 iodoterapia e isso atrasa, né, o poder engravidar, então a gente precisava de autorização dos médicos, já estava tudo bem. A gente teve no final de 2024 a autorização de todos os médicos que a gente precisava e a gente acabou deixando para tirar o DIU nesse ano de 2025, em 17 de março. Então era algo que a gente já estava esperando, mas a gente não imaginou que seria tão rápido. Eu descobri a gravidez no dia 21 de abril. A gente tinha acabado de chegar de Pirenópolis de uma viagem, eu tinha levado meus pais para casa dos meus sogros para aproveitar o feriado e o meu acordo com minha médica é: se sua menstruação atrasar 5 dias, a gente pede um beta. Eu tinha um teste em casa, então eu cheguei em casa e já fiz o exame, só que eu estava muito acostumada com os negativos, né? Porque eu já tinha feito alguns por segurança. Então eu sabia que sobe e aí a gente tem a primeira marquinha, que é a marca de segurança do teste, e aí teria que aparecer uma outra marquinha para configurar positivo. Só que eu imaginava, né, que eu subiria uma marquinha do positivo e depois subiria a marquinha de teste do teste. E aí quando subiu só a marquinha do teste, eu falei assim, não, é um negativo. Aí eu coloquei ele no canto da pia, fui lavar a mão e tal, jogar as coisas fora. Quando eu peguei ele de novo, porque eu iria mostrar para o Samuel, eu falei assim, olha amor, não foi esse mês, mas tá tudo bem, a gente tenta mês que vem de novo e tudo mais. Eu vi que tinha um tracinho querendo marcar ali, eu fiquei olhando e aí, de repente ele foi ficando mais forte e aí eu tinha o positivo. Mas como a gente tinha acabado de chegar de viagem, a gente tava organizando a casa e tudo mais, eu não quis contar pro Samuel nesse dia, porque eu queria fazer algo especial para ele. Então, no dia 22, eu entrei em contato com a médica e falei assim, olha, de farmácia deu positivo, e agora, né, o que a gente faz? Ah, não, vou te passar o beta, você faz o beta e a gente confirma. Aí eu fui no dia 22, fiz o teste no laboratório do lado do meu trabalho, fiz escondido. Eu não queria que meu marido soubesse ainda, porque eu queria realmente ter a certeza para poder falar para ele, e aí eu fiz o exame. No dia 22 à noite, era aniversário da minha tia, a gente foi pra casa da minha mãe. E eu fiquei só lá atualizando o site pra mim ver se o resultado saía. Quando foi umas 8 horas, 8h30 da noite, saiu o resultado, era positivo. Eu ainda não acreditei quando eu vi o teste lá, né? Porque ele não veio positivo nem negativo, ele veio o valor. Como era um valor que estava acima da média, que era o beta-HCG, então configurava positivo. Mas eu ainda não acreditei, fiquei um pouco incrédula. E aí eu joguei no chat GPT e pedi pra ele, assim, interprete esse resultado, porque eu preciso saber se eu estou grávida ou não. E ele falou, parabéns, isso é um positivo, você está grávida. E aí, morrendo de vontade de contar, até mesmo que eu estava já, né, no meio da minha família ali, como era o aniversário da minha tia, mas falei, não, vou segurar, quero que seja um momento muito especial, contar pro meu marido, contar pra ele. O Samuel já tinha falado que gostaria de ficar sabendo só ele, não gostaria de ficar sabendo com outras pessoas. Então eu falei assim, não, vou organizar para quando eu contar esteja só nós dois, depois eu conto para nossa família. E aí nesse dia, no final do aniversário da minha tia, meus primos e primas já começaram com tal de quando vai ser o próximo churrasco, não sei o que, não sei o que. Aí eu já falei assim, próximo é o Dia das Mães, então eu já comecei a imaginar assim, eu vou contar para a família no Dia das Mães. Aí eu falei assim, não, vamos fazer um churrasco então no Dia das Mães, mas tem que ser no Dia das Mães à noite, porque no domingo eu e o Samuel vamos tentar ir passar o dia com a minha sogra também para dividir o final de semana com as duas mães. E aí o Samuel falou assim, ai amor, será que a gente faz isso mesmo? Porque ir para Pirenópolis só um dia é tão cansativo. Eu falei, não, esse ano a gente vai fazer isso, nós vamos, comemora sábado à noite aqui com meus pais e minha família e no domingo a gente comemora com a sua mãe. Então ficou acordado isso, vida que seguiu. No dia 1º de maio, era feriado e eu e Samuel a gente já estava com a reserva em Caldas Novas para comemorar nosso aniversário de casamento. Nosso aniversário de casamento tinha sido 7 de abril, mas a gente deixou para comemorar no feriado, né, que era 1º de maio. Então eu falei assim, eu vou segurar essa notícia até lá. Se a gente estiver lá, que a gente vai comemorar nosso casamento, eu faço uma surpresa para ele. Mas, gente, esse é um segredo muito grande, muito bom pra gente guardar por muito tempo. Eu não consegui guardar por muito tempo. Então, eu descobri na dia 21, né, que era segunda, no dia 22
eu tive certeza pelo exame de sangue. Final de semana posterior a isso, eu já organizei para contar pro Samuel. Então aproveitei que ele tinha aula, fui no shopping, comprei um bodyzinho, uma caixinha, fiz aquele teste bonitinho da caneta. Aquele teste bonitinho da caneta, ele dura em média 48 horas, depois ele some. Eu não sabia disso, fiquei super frustrada depois que acabou a pilinha. Mas enfim, fiz esse teste bonitinho, que já apareço grávida, né, a quantidade de semanas. Coloquei na caixinha, fiquei muito emocionada, comecei a chorar, falei assim, eu vou tirar uma foto desse momento, com a caixinha na cama e tal. Tirei foto. E aí, meus amigos, é que mora o detalhe. Eu esqueci que o meu celular é conectado ao nosso iPad. E quem tava com o iPad era o Samuel. Então ele tava na sala de aula, inclusive ele tava numa aula de inteligência artificial, ele tava usando bastante imagens, enfim, para experimentar alguns programas e tal. Ele viu a foto. Quando ele viu a foto, ele já me ligou. E ele falou assim, amor, é verdade esse teste e tal, me perguntando, já tava chorando, assim, aí eu não consegui não falar, né, falar pra ele, não, é mentira esse teste. Aí eu comecei a chorar também, aí eu falei assim, amor, é verdade, deu positivo, eu tava esperando você chegar em casa pra te contar e tal. E aí ele falou assim, não, eu não consigo ficar na aula mais, eu vou pra casa. Amém, amor, nossa. E aí eu comprei É tão lindo, olha, amor. Amém. Eu já sou também, vai vir hoje, dezembro ou janeiro. Não, eu fiz as contas, assim, pra falar a verdade, de quarta é 25 de dezembro. Mentira. A chance é de 19 a 25. Ele veio pra casa, a gente orou junto, ficamos muito felizes. Aí eu fui explicar pra ele, tá vendo? Porque o Dia das Mães eu já tava organizando, eu queria que realmente a gente fosse pra Pirenópolis, eu queria dividir esse final de semana muito entre nossas duas mães, porque eu acho que vai ser um momento muito especial e eu quero que as famílias, já que não dava pra reunir, né, que elas saibam, assim, muito próximas uma da outra. E aí ele começou a arquitetar já esse Dia das Mães comigo. Mas foi muito legal. Teve essa questão de que quem acabou contando pra ele, na verdade, foi o nosso iPad, né? Mas foi muito bom, foi muito emocionante ainda assim, ele me ligando. Eu queria ter gravado essa ligação, mas como eu não sabia que ele me perguntava do teste, nem gravei. Mas ele me ligou já chorando e tal. Foi muito lindo. Enfim, foi muito lindo, foi muito fofo. E aí, depois disso, era a segunda etapa, que era contar para os nossos familiares. E, como eu falei para vocês, tinha combinado de contar no Dia das Mães. Só que tem o como contar isso no Dia das Mães. A princípio, o que eu tinha pensado? Não, eu levo para minha mãe o bodyzinho também com o exame e dou para ela como presente. Ela vai abrir ele na frente das tias, né? Eu vou falar alguma coisa para ela abrir na frente das tias e aí todo mundo vai ficar sabendo. Só que aí, vamos lá, gente, Deus é muito bom. A gente estava tudo em oração, pedindo para Deus que desse tudo certo, porque eu queria que todas as minhas tias estivessem no churrasco. Eu queria que minha cunhada fosse com a gente para Pirenópolis também no Dia das Mães. Só que a minha cunhada ia um final de semana antes, então tinha a probabilidade dela não ir com a gente. Mas a gente estava em oração, ai, Senhor, abençoa que dê certo, que esteja todo mundo. E na semana do Dia das Mães, uma prima minha, que a gente tem, né, nosso grupo de primas, falou assim, a gente podia fazer uma apresentação para as mães. Eu, gente, perfeito, porque a ideia não partiu de mim. Eu falei, nossa, super top, não sei o quê. Aí as meninas, não, mas a gente vai fazer o quê? E tal. Eu falei assim, já sei. A gente vai fazer uma brincadeira, que é minha mãe não sabe que. E aí a gente vai contar coisas que nossas mães não saibam, mas que marcaram muito a gente. Então, por exemplo, minha mãe não sabe que minha lembrança preferida da infância foi quando ela fez isso. Minha mãe não sabe mais, e aí cada um completava a sua frase. Aí elas amaram, toparam. Eu falei, gente do céu, como o Espírito Santo é bom, planejou tudo. Aí eu falei, ótimo, vamos. E aí a gente tinha combinado de fazer essa dinâmica. Então a gente colocou as mães todas posicionadas, sentadinhas, para assistir a nossa apresentação. E aí eu queria que terminasse em mim. Então eu falei assim, não, a gente vai fazer 2 falas, né? Todo mundo vai ter direito de falar 2 frases. Então começa em mim, passa por todos os primos, depois volta e aí eu finalizo. E assim foi feito. Eu comecei, minha irmã falou, depois minha prima, minhas outras primas, meu cunhado, enfim, todo mundo que estava lá, filho, falou para suas mães e também para as tias. E aí foi voltando. E aí tinha uma questão que eu gostaria muito de contar para minha irmã primeiro, mas eu sei que minha irmã, com um segredo tão bom, tão grande desse, ela não ia conseguir manter por muito tempo. Então eu sabia que eu não podia contar antes para ela. Eu falei assim,
Então eu vou fazer assim, em vez de ser eu que conte, eu vou fazer uma forma dela contar. E aí eu escrevi no bilhetinho, ele era para abrir em 3 fases. E aí tava escrito assim, minha mãe não sabe, mas a Agatha, aí você abriu a terceira dobrinha, está grávida. Aí, quando chegou a minha vez, que eu ia encerrar, eu falei assim, que eu ia contar algo que ninguém sabia, mas que eu queria que quem lesse o papelzinho do que eu vou contar fosse a Nana. Nessa hora, minhas primas já começaram meio que desconfiar assim. Aí a Nana, minha irmã, foi abrindo e ela ainda abriu devagarzinho, do jeito que eu pensei. Eu acho que tava com medo dela abrir de uma vez. Tia Perpétua não sabe, Flavinha não sabe, tia Geralda não sabe, mamãe não sabe, minha mãe não sabe, ninguém sabe. Mas esse último eu queria que a Nana lesse. E alto e bom tom. Meu Deus do céu. Vai. Minha mãe não sabe, mas a Agatha está grávida. Está grávida. E foi assim que eu contei, e minha família inteira comemorou, minhas tias, minhas primas vieram me abraçar. Foi muito legal, descobrir foi muito legal, contar pro Samuel foi muito legal, mas dividir com quem a gente ama, assim, família, foi um momento, nossa, vai ficar pra sempre no meu coração, foi muito legal. Assim, parecia Copa do Mundo, o tanto que minhas tias e minhas primas comemoraram. O último bebê da nossa família tem 18 anos, então tem muito tempo que a gente espera uma criança. E finalmente chegou, então se elas comemoraram muito, foi muito gostoso. Todas as minhas tias estavam lá, só tinha uma tia minha que não estava, mas como ela já tinha me avisado que não iria, eu passei na casa dela antes e contei pra ela, que eu queria muito que ela soubesse, mas foi um momento muito legal. Então, a primeira parte do plano foi super bem executada, agora a gente tinha a segunda parte do plano, que era contar pra família do meu marido. E aí deu certo, minha cunhada animou com a gente, aí a gente, não, então a gente vai no carro só, porque vai só num dia, volta no outro, eles animaram, pá, todo mundo no carro. Minha outra cunhada mora lá, né, então era mais tranquilo. Fomos, e aí tem um detalhe, a gente já tinha marcado isso um pouco antes, né, minha cunhada já tinha falado que iria. E aí ela falou assim, não, então eu vou reservar pra gente um restaurante pra gente almoçar. Aí eu já descobri que restaurante era, entrei em contato com eles e aí eu falei assim, olha, eu tô grávida, no dia que a gente for almoçar aí, a gente vai contar pros nossos familiares que nós estamos grávidos, então queria uma mesa um pouco mais reservada. Tem como? Eles falaram que sim, tal, planejaram uma mesa que no ambiente que a gente tava só tinha a nossa mesa e nós fomos. E aí o engraçado é porque assim, eu achei que o Samuel já sabia, porque o meu braço ficou roxo, bastante roxo, a moça que tirou sangue deixou bastante roxo. Não sei, eu achava que eu estava dando sinais, eu não imaginava que ele sabia, ele não sabia. Do mesmo jeito, quando a gente foi contar pra minha família, eu até imaginei que eles não soubessem mesmo, porque eu acho que eu dei menos sinais. Agora, pra família do meu marido, eu falei assim, gente, é claro que eles estão desconfiando, porque a gente ia animar, ir pra Peri rapidão, voltar e tudo. Mas, gente, ninguém desconfiou. Mas é aquela coisa, né? Quando você tá culpado, você acha que todo mundo sabe. Mas ninguém sabia. E aí, a gente foi pro restaurante e a gente falou assim, não, a gente tem um presente e tal. A gente tentou colocar o celular pra filmar, não deu muito certo. Aí o marido da minha cunhada falou assim, não, deixa que eu filmo. Quando ele falou, deixa que eu filmo, eu tinha certeza que todo mundo sabia, porque a gente nunca filmou a gente dando presente pra minha sogra, pra alguém ou tudo mais. Eu tinha certeza, só que foi muito engraçado, porque depois eles falaram assim, não, a gente não desconfiou. Então, assim, no fim, ninguém das surpresas imaginava, mas eu tinha certeza que todo mundo sabia. E aí ele foi filmar, o Samuel colocou de um jeito que também conseguiu filmar minhas cunhadas. E isso é uma lembrança minha e da Agatha pra senhora. Ai, Agatha, mas quer ver? Ai, mentira! A senhora vai ser vovó. E aí quando minha sogra abriu a caixinha, aí tava o teste, o bodyzinho. Exato. Você vai trabalhar como? Eu sou famosa.
2 paditas das meninas. E essa é uma lembrança minha e da Agatha pra senhora. Ai, Agatha, mas quer ver? Gente, o que é isso? Ai, mentira. Ela também ficou muito emocionada, minhas cunhadas ficaram muito emocionadas, foi um momento também muito bom de viver, foi muito bom dividir esse segredo com elas e a gente ficou muito feliz. Foi muito fofo, foi muito especial mesmo. Nesse dia, como nem tudo é perfeito, não, a gente não conseguiu contar pro meu sogro, a gente também queria contar para ele, mas ele estava em Anápolis, ele não ia chegar em Pirenópolis a tempo, então a gente acabou contando para ele depois por celular mesmo. Vou deixar aqui as imagens. Ele também ficou emocionado, foi muito bom. E foi muito gostoso como a nossa família recebeu essa notícia, assim. A gente se sentiu muito amado, a gente se sentiu muito querido. Todo mundo ficou muito empolgado, todo mundo falou palavras de bênção, todo mundo orou por essa criança que estava vindo. Então, foi muito bom, foi muito bom. É muito bom você ter pessoas que te amam em volta de você. E foi isso que a gente se sentiu, assim, a gente se sentiu muito amado por Deus, por o Espírito Santo ter cuidado de cada detalhe para surpresas terem dado certo, pelas nossas famílias, o quanto eles têm, o quanto eles ficaram felizes e o quanto eles têm cuidado da gente nesse processo, né? Como eu falei para vocês, na próxima semana a gente entra, né, nos 8 meses e tem sido meses de muito cuidado, muito amor, muita provisão de Deus. E aí também teve a terceira fase, que foi a fase de contar para os amigos e contar no trabalho. Para minhas amigas eu acabei não contando pessoalmente, tentei encontrar com elas, não deu certo. Cada uma estava num momento muito específico assim da vida, uma resolvendo muitas questões de saúde com a mãe, outra resolvendo questões de mudar de cidade. Tem que ser desse jeito porque eu quero muito contar para elas, contei. E no trabalho, tanto no meio do Samuel, a gente acabou não filmando. É um arrependimento, eu queria muito ter filmado, foi muito legal contar para as nossas equipes que nós estávamos grávidos. Tem algumas pessoas ali que já trabalham comigo, eu tinha um tempo, já sabia que isso era um grande sonho meu, ser mãe. Então foi muito legal dividir. Queria ter filmado, depois que eu pensei assim, devia ter filmado, mas acabei não filmando, mas ficou no coração, vai ficar na memória para sempre. Uma das melhores partes dessa gravidez tem sido dividir ela com essas pessoas que são importantes para nós, com essas pessoas que nos amam. A gente tem se sentido realmente muito amado, muito cuidado, não só por pessoas, mas principalmente por Deus, né? Pelo Espírito Santo, Ele tem conduzido e abençoado cada bacinho, tem sido uma gestação muito saudável. Estamos muito felizes e animados, um pouquinho ansiosos, mas muito animados para que dezembro chegue logo, né? Nosso bebê está marcado para o dia 24 de dezembro, mas a gente ainda não tem uma data certinha, vai depender do desenvolvimento dele, então pode ser que ele adiante ou pode ser que ele atrase um pouquinho, mas até o momento temos o 24 de dezembro aí no calendário, como uma data que vai marcar para sempre a nossa vida, e o que é muito bom, porque em dezembro também tem o aniversário do meu marido, que é no dia 26, que é do Samuel. Então a gente tá até torcendo para ele atrasar 2 dias para nascer no mesmo dia. Acho que vai ser um presente muito especial. O Samuel também tá super animado para se isso acontecer. Ele não é do tipo que não quer na data dele, muito pelo contrário. Ele falou assim, nossa, eu amaria se ele também nascesse no dia 26. Foi assim que nós descobrimos e foi assim que nós contamos para todos que nós estávamos grávidos. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu volto para contar para vocês como foi cada trimestre da gestação, até mesmo que é algo que eu quero gravar, porque eu quero lembrar depois. Mas foi muito abençoado, já posso adiantar isso para vocês. E é isso, até mais!